Ora então, muito boa noite, 9h30 da noite. Tenho aqui o professor Esteves, responsável pela Academia de Futebol do Infesta. Muito boa noite, professor. Muito obrigado por aceitar estar aqui comigo a esta hora. Obrigado eu. Parabéns pela iniciativa. Acho que tem tido muito sucesso e espero não defraudar também as expectativas. Não. Vamos ter esta nossa conversa então. Sim, exatamente, professor. O professor Esteves tem 58 anos, é natural do Porto, vive na Senhora da Hora e é professor de Educação Física. Como é que a Educação Física entrou na sua vida? O desporto, neste caso. Sim, eu joguei handball no Centro Desportivo Universitário do Porto e comecei arrastado pelo meu tio, que é 9 anos mais velho que eu. E, portanto, entrei no handball, era o Esteves Júnior, portanto, era o miúdo que lá andava, e, portanto, daí nasceu esta vontade de estar ligado à parte esportiva. Depois, na altura de pensar nas opções que agora são do 10º ano, digamos assim, na altura, era ali uma saída, a primeira vez que havia a opção de desporto, e, portanto, encarreirei aí e foi muito interessante porque era uma área completamente nova, primeira vez que havia a opção de desporto e, portanto, eu sou dessa geração e, portanto, foi com naturalidade depois que fiz a licenciatura aqui no Porto. Muito bem. Disse-me que jogou handball durante 14 anos. Como é que consegue explicar-nos que agora, como é diretor de uma academia de futebol e jogou handball tantos anos? A questão do treino nunca foi assim um grande fascínio. Gosto muito de ver qualquer desporto, de perceber algumas coisas do treino em si, mas gosto muito mais de estar na organização. E, nesse sentido, sempre estive ligado à organização. Pertencia a um núcleo com a Câmara Municipal do Porto, em que agora são as AECs. Eu estive quase 18 anos como responsável desportivo na Junta de Freguesia de São Nicolau, a que pertence a Ribeira. E estive quase em simultâneo também na organização no handball, neste caso, dos Jogos Juvenis em Gaia, que é uma competição das 24 freguesias, e, portanto, tive aí 16 a 18 anos nessa organização, digamos assim. Portanto, o chamamento é muito mais na organização do que propriamente no treino com equipa. Muito bem. Neste momento, o que me está a querer dizer é que, neste momento, embora seja diretor da academia, não faz aquele trabalho de campo como treinador, é isso? Sim, é uma área que gosto muito, a interação com o treinador, perceber exatamente às vezes as soluções e conversamos muito até na academia, e esse lado também é muito interessante, mas o que me fascina muito mais é a questão da organização. Como é que pomos, por exemplo, as equipas a jogar bem, a escolha do treinador, a estrutura, tudo aquilo que fica à volta, que às vezes os pais não se apercebem totalmente, claro. Quem está por fora não se apercebe, quem faz uma crítica ao treinador ou ao jogo da equipa também muitas vezes não se apercebe, mas é isso tudo que me fascina e espero ter contribuído de alguma forma para melhorar também com esse trabalho de organização. Claro que sim, claro que sim. Quantos treinadores tem na academia neste momento? Ora bem, eu tenho 2 por equipa, tenho 5 equipas, ainda tenho mais alguns adjuntos. Devo ter cerca de 13, 14 pessoas. O que é... E depois tem 76 meninos, é isso? Sim, exatamente. 76 meninos. Muito bem. Portanto, estes meninos são compreendidos entre que idades? Portanto, nós temos a competir 5 equipas, dos sub-12 até aos sub-8. Na equipa de sub-8, nem todos são de 7 anos. Temos alguns com 6 e 5 anos. E temos, penso que um com 4. A competir, tem alguns meninos que seriam sub-7 também.
portanto, digamos que ali dos 5 até aos 11 dos sub-12. Exatamente, exatamente. Futebol feminino, para já ainda não? Para já não, não nos tem aparecido meninas, no entanto nós tínhamos um projeto de primeiro ciclo para avançar, já tínhamos feito uma reunião, exatamente para alimentar, digamos, a academia e ir buscando mais cedo meninos ali ao primeiro ciclo, ao primeiro ano, e se vierem meninas são bem-vindas, claro. Mas portanto, é um projeto. Não é exatamente, é um projeto. Se vierem, são muito bem-vindas, mas não tem aparecido. Mas depois, se entrar, por exemplo, futebol feminino no clube, têm que ser divididas até que idade? Porque eu sei que há uns tempos atrás o Infesta tinha meninas juntamente com os meninos, obviamente, depois equipavam-se em balneários diferentes, mas jogavam entre todos juntos. Até que idade é que isso pode ser possível? Eu neste momento, tipo aquilo que conheço de outros clubes, e propriamente do Infesta, no Sub-13 também, salvo erro, tem lá 2 meninas, não é? Uma guarda-redes também. Eu acho que elas, quando se sentirem bem, podem passar para uma equipa feminina, provavelmente vão ter de mudar de clube, Claro. digamos assim. Mas o facto de estarem a trabalhar com os rapazes, sub-12, sub-13, sub-14, porque às vezes essas meninas, mesmo com 12 anos, vão para equipas de sub-15 ou sub-17, feminino, e portanto o embate aí não sei até se será maior do que o facto de jogar com os rapazes, de serem muito competitivas até. Nós já defrontámos equipas com meninas e os nossos meninos até tinham algum receio e elas, antes, pelo contrário, entram com tudo e são muito firmes e faz sentido que joguem com os rapazes até terem uma equipa, ou que faça sentido também para elas mudarem, não é? Não, a minha questão é mesmo esta. Eu sei que há equipas que têm meninas a jogar juntamente com meninos e que podem jogar mesmo nas provas oficiais. Portanto, pode haver essa união. Sim, sim. Eu acho que eu vejo pela equipa de sub-13, acompanho porque estão ali ao meu lado e Claro. eu penso que não haverá distinção sequer e não conheço com pormenor, mas eu penso que nem no treino não vejo isso e penso que na convocatória, no jogo, também acho que não deve haver essa diferença. Não é a minha opinião, penso que quem está à frente não deve estar a fazer essa diferença. É a qualidade que termina. Nós já introduzimos aqui a Academia do Infesta na conversa, mas eu também quero perceber como é que o professor chegou à Academia de Futebol do Infesta. Ora bem, eu estive na Academia do Lessa de Balio e entretanto recebo um telefonema do Luís Ferreira, a qual agradeço desde já o convite, e eu penso que ele foi por indicação também do Rafael Silva, que esteve comigo em Lessa de Balio, com uma equipa de sub-10 também muito interessante. Eu penso que foi através desse convite, acho que foi por aí, e depois tivemos a conversa. Achei o projeto desafiador, digamos assim, sobretudo isso. Eu sou normalmente um homem de desafios e, portanto, fui naturalmente conversar com o Luís Ferreira e encaro isto, desafio, mas de uma forma muito profissional. Portanto, digamos que eram 2 profissionais a conversar e pronto. Digamos, não foi preciso muito para me convencer também, mas foi o Luís Ferreira que me convidou. Já conhecia o Infesta? Curiosamente, eu fui preparador físico durante talvez 3 meses de uma equipa de juvenis no final dos anos 80. Eu penso que eles estavam no Nacional e o treinador era o Sr. Manuel Santos Pereira, que é meu sogro. Ainda não era meu sogro, virei a ser, mas foi essa a primeira experiência que eu tive no futebol, digamos assim, naquela altura como preparador físico, e foi com um Infesta, curiosamente.
Tem o Sr. José Teixeira, que foi o Sim. nosso convidado na passada sexta-feira, que está lá no Brasil, que está a confirmar mesmo isso, e está-lhe a mandar cumprimentos ao seu sogro. Muitos cumprimentos também, Sr. Teixeira, como está? Professor, entrando aqui um bocadinho na parte mais técnica da academia, o Infesta neste momento tem 76 meninos, como falei, já teve num período, já com 7 ou 8 anos atrás, teve cerca de 120, 130 atletas. Qual é o ingrediente mais importante para o sucesso de uma academia de futebol? Ora bem, eu quando entrei tínhamos muito poucos, portanto o desafio era mesmo acrescentar, não é? É ter mais meninos, esse era o desafio. E esse desafio depois, passado um tempo, torna-se diferente. Eu sou um homem da competição, gosto de competir e, portanto, corremos muitos riscos no primeiro ano, pusemos 2 equipas a competir com poucos meninos para cada equipa, mas eu acho que os pais gostam de ver competição, gostam que os meninos compitam. Por outro lado, acho que procuram um ambiente em que seja atrativo, calmo, com condições aceitáveis, não vou falar boas, porque isso, ou ideais, mas pronto, com boas condições, falemos assim, mas sobretudo com profissionalismo, independentemente se recebem muito dinheiro, se não recebem, eu acho que ninguém está por aí no futebol, ou pelo menos não é os valores, mas é sobretudo pela entrega que as pessoas que estão à frente das equipas dão. E acho que os pais sentem isso. Quando procuram um bom grupo, um bom ambiente, eu acho que se sentiram bem, pode ser um autoelogio, mas acho que se sentem bem na nossa academia. E acho que isso foi o passo à palavra, fizemos algumas campanhas de marketing, não somos fortes nisso, mas fizemos algumas, mas acho que o passo à palavra ajudou. E ter um ambiente construtivo, digamos assim, organizado, criando as melhores condições possíveis para os treinadores, para os pais. E acho que como eu costumo dizer, nós estamos sempre de porta aberta, qualquer reclamação ou esclarecimento, estamos de porta aberta, em qualquer momento podem falar com qualquer um de nós. Preservo ali um bocadinho os treinadores, prefiro que falem um bocadinho primeiro comigo, mas essa questão de estarem de uma forma muito tranquila a conversar, eu acho que também foi uma vantagem, e é uma vantagem do nosso clube, eu acho que também posso falar assim. Exatamente. E como é que encontra o equilíbrio? Porque fala-se muito em formar a ganhar, há pessoas que dão mais importância a formar, outras pessoas dão mais importância a ganhar. Como é que o professor consegue encontrar o equilíbrio dentro dos seus, portanto, colegas, né, os treinadores, e entre ter de ganhar como equipa e pensar no futuro dos jogadores, portanto, individualmente nos escalões de formação, neste caso? É uma questão muito, muito complicada e há sempre muitas opiniões. Portanto, aquilo que eu prefiro é que o treinador, e nós quando escolhemos o treinador, há sempre alguma conversa, digamos, uma entrevista, uma troca de opiniões, Claro. mas o fator de ganhar, eu acho que é secundário. Trabalhar bem, conhecer bem as qualidades dos nossos miúdos e trazer o que eles têm de melhor. E, portanto, a partir de estabelecer essa plataforma, eu acho que as coisas naturalmente melhoram. Portanto, nós na primeira fase, digamos assim, fiquei aqui um bocado mais escuro, na primeira fase, nós vamos, digamos que, conversando muito para perceber até que ponto é que as equipas podem evoluir e podem alcançar resultados. Quando os resultados começam a aparecer, porque as séries naquela primeira fase podem ditar ali também algum constrangimento, digamos, a nível de resultados, mas quando os primeiros resultados começam a aparecer, o treinador percebe, e nós conversamos, percebe que pode tirar ainda mais do grupo, a partir daí
há ali uma vontade de querer ganhar. E isso muitas vezes nasce, não é só a estrutura a incutir, porque há ali a questão do trabalho, de sermos melhores, cada um individualmente fazer mais no treino, trabalhar melhor, mas sobretudo a equipa começa a sentir que pode ir mais longe. Mesmo os miúdos sentem que podem ir mais longe. E muitas vezes a nossa pretensão é, se pudermos chegar à elite, perfeito. Depois, a partir daí, estamos lá, nos melhores, digamos assim. E há outras equipas que estão a ser construídas, que é mais difícil alcançar esse objetivo. E tivemos também uma equipa que houve muita alteração e foi difícil de construir, que é os sub-11. Portanto, a partir desse momento em que nós não conseguimos constituir um grupo mais coeso, portanto, a partir desse momento, divertirem-se, competirem sempre, porque isso faz-os crescer, mas, portanto, digamos que vem de dentro a conquista. A equipa começa a sentir que pode lá chegar e, portanto, a partir daí nós também apoiamos e tentamos que eles consigam esse objetivo, que é pelo menos chegar à elite. Pois na elite tudo pode acontecer, mas pelo menos estamos entre os melhores. Claro que sim. Também mostra o Infesta, acho eu, e nós temos percebido isso com os clubes que querem fazer jogos de treino connosco, nos contactam, portanto, nós temos campo também, facilita, mas a nossa forma de estar, a forma como recebemos, eu acho que é a Infesta, digamos assim, e portanto também nesse aspecto acho que esses clubes que normalmente são fortes na formação gostam de trabalhar connosco e gostam de competir connosco. Portanto, acho que é um sinal positivo que também estamos no bom caminho. Exatamente. É difícil dizer claro. ganhar, pronto, acho que vem um bocadinho de dentro e, portanto, se nós conseguirmos que este grupo de jovens chegue depois aos 15, 16 anos e que consiga estar numa equipa do Infest na primeira divisão ou eventualmente ser preferido e vá para outra equipa de um patamar diferente, acho que ficamos satisfeitos. Não é por aí. Tenho aqui este comentário do Sr. Joaquim Sousa, que também faz parte da Comissão Administrativa do Infesta, que com mais infraestruturas, certeza que o Infesta teria mais quantidade e qualidade. Também tenho aqui qual será o futuro da academia, não tendo campo para treinar, ou como se diz, o Campo Moreira Marques. O professor quer responder a estes dois comentários? Qual é o futuro? Qual é que acha que vai ser o futuro da academia? Eu penso que o futuro pode, as condições, muitas vezes, quem está de fora do treino ou da organização, às vezes vê a questão do espaço ser o espaço ideal, ser muito espaço, ou um espaço muito reduzido também dificulta a tarefa. O espaço reduzido dificulta um bocadinho mais do que ter muito espaço, nem sempre, porque o treino tem um objetivo muito claro, não é? Cada treino tem um objetivo muito claro e às vezes o treino não precisa daquele espaço. Portanto, há esta dificuldade de nos adaptarmos ao espaço. Mas o Infesta, no fundo, tinha 2 campos, não é? Sim. Agora, eu penso que podemos tentar arranjar soluções para os meninos mais pequeninos. Pode haver aqui outras soluções perto do Moreira Marques, algumas parcerias que se possam encontrar. Agora, eu acho que é sobretudo dos treinadores que nós temos, das condições que criamos, materiais, mas sobretudo os recursos humanos. Se tivermos bons treinadores, eu acho que também usufruo de alguns treinadores da formação e bem-aja aos meus treinadores que encaram isto de uma forma muito profissional e, portanto, muito competente. Eu acho que é por aí. Se eles forem muito competentes, o resto da estrutura e os nossos diretores têm feito um trabalho fantástico e eu também conheço os diretores da formação. Portanto, a estrutura em si, o clube, a comissão, neste caso a comissão administrativa, toda a estrutura, se
se tiver uma base muito tranquila e de trabalho, sobretudo de trabalho, criar as condições mínimas de trabalho, depois os treinadores, sendo profissionais e competentes, como é o nosso caso, a qualidade aparece. E, portanto, eu acho que não são as condições, agora o facto de ficarmos reduzidos, pode criar aqui algumas dificuldades na fase inicial, mas eu acho que vão estar garantidas, vai estar garantida a qualidade do trabalho desenvolvido. Penso que não deve haver dúvidas. Eu tenho aqui novamente um comentário do Sr. Alexandre Reis, que pronto, provavelmente deve ser algum pai de algum dos seus meninos, fala em relação ao campo da Arteia, que vai acabar. Eu posso responder aqui ao Sr. Alexandre Reis para, neste momento, não se preocupar, porque o Infesta dentro de dias vai dar novidades acerca dos espaços que tem, e que vão ser boas notícias para todo o futebol de formação do clube. Professor José Esteves, o que é mais importante para si? O que é que acha que é mais importante para o sucesso de um jogador de futebol? É o talento ou é o trabalho duro? Por exemplo, nós temos hoje em dia o caso do Cristiano Ronaldo, que trabalhou muito para ser o que é hoje, e temos o caso do Messi, que aparentemente não trabalhou tanto porque nasceu com aquele talento já nele. Isto também é daquelas coisas, eu não acredito que o Ronaldo não seja um jogador inteligente, não é? Claro. E que o Messi não trabalhe muito físico, senão claro. também não aguentava 90 Exatamente. minutos. Eu gosto de jogadores inteligentes, e isto às vezes também é complicado, mas nós temos na academia alguns meninos que muitas vezes nós comentamos onde é que ele foi buscar aquela solução, porque nós não damos as soluções para tudo. Claro. E no jogo, muitas vezes, eles encontram soluções que nós ficamos admirados como é que eles as encontram, não é? E eu acho que é nesse aspecto que há características de jogadores que devem ser muito trabalhadas e evidenciadas. E há outras lacunas que eles têm. E eu acho que o treinador depois tem de lhes mostrar outros caminhos. E, portanto, o trabalho aliado ao talento, o treinador indicando novos caminhos, o jogador ouvindo, é muito importante ouvir o treinador, não ficar fechado naquilo que ele tem sucesso. Muitas vezes é um sucesso que dura até aos 13, 14 anos e depois aquilo os adversários começam a ler melhor o jogo, começam a perceber, já é mais difícil o jogo e, portanto, nesta fase de formação acho que é importante o saber ouvir, saber trabalhar o lado mais difícil, que é aquilo que não gostamos tanto. Portanto, essa dicotomia entre a inteligência, a técnica e depois o trabalho físico que vai sendo desenvolvido ao longo. Na academia nós raramente o fazemos, não é? Claro. É o trabalho com a bola. Mas eu acho que essa discussão não se põe, são os melhores do mundo e têm caminhos, digamos assim, diferentes, não é? Mas são os melhores do mundo. E nos últimos anos tem-se visto que não há adversários à altura para eles. Não, isto também, e com certeza que nós temos muitos miúdos a assistir, também há uma forma de lhes tentar perceber que podem não ter muito jeito para a escola, porque se calhar até têm bons pés, mas o facto é que também é preciso ser inteligente para ser jogador de futebol, porque está dentro do campo, por vezes é preciso ter decisões em frações de segundo, e isso tem muito a ver com a capacidade de inteligência que nós temos, corrobora da minha opinião, percebe, não? Sim, e sobretudo nós temos, muitas vezes, nós na academia ainda temos aquele 1 minuto, não é, para o treinador ainda dar alguma informação, ou o treinador no treino pegar numa prancha e dar ali duas ou três indicações para o exercício tornar-se mais complexo, por exemplo, e é preciso trabalhar ali o exercício complexo de uma forma mais sistemática e naturalmente o jogador também tem de ser inteligente para perceber rapidamente o que é que o treinador lhe está a dar, a indicação que lhe está a dar, e adaptar-se rapidamente à dificuldade do exercício. Isso é tudo inteligência, não estamos a falar
há vários tipos de inteligência, mas essa sobretudo para os miúdos entenderem a complexidade de alguns exercícios, não é? Muito Com bem. os cones no chão e uma explicação do treinador, há ali um exercício complexo que para nós muitas vezes estamos longe, não é? Não entendemos qual é o objetivo ou o que é que estão a atender, mas todos os exercícios têm o seu objetivo e às vezes é preciso ser inteligente para entrar no exercício e conseguir realizá-lo com sucesso. Exatamente. Como é que o professor tem visto o trabalho das academias de formação em Portugal? Eu não vou falar daquelas academias que nós falamos Sim. e que saem craques de Sporting e tal, portanto, das academias que nós temos tido contacto da nossa competição. Eu acho que as academias e o nível do treino, os treinadores, e já passaram alguns por mim, inclusive, eu acho que esta malta nova, eu vou falar assim, portanto, já em 58 já posso falar assim, está à procura do sonho e eu estou em crer que eles vão ter muito sucesso. Portanto, as academias também são fruto muito do trabalho que se está a fazer. Eu acho que o trabalho está a ser bem feito e reconheço que há muitos treinadores, muitos jovens que estão com muita vontade de trabalhar, que já têm demonstrado muito trabalho, muita qualidade, muita competência, e eu acho que a evolução destas academias, eu estou a falar sobretudo daquelas que nós que temos contacto, eu acho que isto está-se a trabalhar muito bem, mesmo muito bem. E como é que o professor explica que um país tão pequeno como o nosso produza tanta qualidade? Obviamente, o Benfica, o Porto e o Sporting são os expoentes máximos neste sentido, mas nem só desses clubes saem grandes jogadores. Nós tivemos o caso do Infesta, que teve o Bruno Fernandes, e foi onde ele começou e com tenra idade. Provavelmente na academia, na altura do professor Valdemar, não tenho bem a certeza, mas depois passou por um Boa Vista, foi para a Itália e agora é dos jogadores que mais bem nos representa no nosso país. Sim, é o que eu digo, muitas vezes encontram-se esses talentos, não é? É preciso dar tempo para eles evoluírem e a academia, eu acho que também dá esse tempo e às vezes eu falo nisso, mas há vários exemplos, eu vou falar num porque sou amigo pessoal do Fintas na zona de Braga, o Dalot saiu de lá, não é? Portanto, estamos a falar de academias que não têm uma referência de um clube, por exemplo. Sim. Portanto, são academias que trabalham muito bem, e há outras por aí, e aparecem os talentos. Depois é natural que essas academias ou clubes com mais peso que vão buscar esses jogadores e muitas vezes os desenvolvem a determinados níveis que clubes, não quer dizer que não tenhamos qualidade para os desenvolver, mas são equipas que com um nível de exigência muito maior, um nível de treino, em termos pessoais e familiares, o nível de exigência é muito maior. Portanto, esses miúdos que têm talento, depois, resistindo a todos esses fatores, vão aparecer com naturalidade. Nem todos os talentos até aos 13, 14 anos depois aparecem, não é? Claro. Uma série de fatores, sorte e pronto. Mas eu acho que se está a trabalhar muito bem e é muito natural que um clube, que Portugal consiga ter um excelente nível. Eu vou falar noutro caso. No Leça de Balio nós tínhamos também um treinador muito jovem, foi fazer um mestrado húngaro, foi fazer um mestrado para Lisboa, foi trabalhar para o Belenenses e já foi convidado na Hungria para trabalhar. E, portanto, a Hungria já foi um expoente mundial. E, neste momento, ele, com o curso de Educação Física, com o trabalho aqui no futebol português, já tem um reconhecimento lá fora. Portanto, vocês não conhecem, mas é um caso de alguém que faz o trabalho, que desenvolve o trabalho aqui e depois já tem reconhecimento lá fora. Para não falar Sim. dos outros que estão lá fora, não é? A Hungria, que nos anos 50 foi provavelmente dos melhores países do mundo a produzir craques de futebol. Sim, não, eu acho que a nossa formação, mesmo discutindo os modelos, não é por aí, mas eu acho que temos
treinadores com muito valor e continuamos a alimentar as nossas seleções jovens. Eu acho que, de certeza, o futuro está garantido. Nestes 3 anos que está como diretor da Academia de Futebol, teve algum craque que já tenha ido para um Dragon Force, para uma escola do Benfica, por exemplo? Não, saiu na altura eu ainda não. Estava a entrar e ele a sair, mas nós temos já recebido algumas propostas. Não vou enunciar as Claro, pessoas. claro. Mas como é que faz essa gestão? Nós, aquilo que fazemos é assim, nós gostamos que nos digam claramente que pretendem falar com o atleta. Porque o nosso princípio é assim, ele prestar provas ao Sporting, ao Benfica, ao Porto, ao Boa Vista, portanto, não é problema nenhum. Porque nós sabemos que isso acontece. Há muita gente aí a fazer scouting e nós percebemos isso na bancada. Agora, se nós tivermos equipas, e eu costumo dizer, se nós tivermos equipas fortes, competitivas, da elite ou de primeira divisão, dificilmente esses clubes nos retiram esses atletas. Porquê? Porque eles sentem-se bem no clube, né? Têm uma equipa competitiva. Eu acho que, avaliando o trabalho desenvolvido, também percebem que está no caminho certo e, portanto, é mais difícil. Agora, se tiverem que sair, saem com naturalmente. Eu já disse que nós temos de nos sentir lisonjeados por virem ao Infesta observar os nossos e querer que os nossos meninos vão lá prestar provas e eventualmente pertencer, como já tivemos o caso, pertencer à seleção da associação. Portanto, sim, se saírem, nós ficamos satisfeitos, apesar de tristes, mas ficamos satisfeitos por o facto de têm qualidade, cresceram aqui, portanto, também é reconhecido algum do nosso trabalho. Portanto, é natural. Eu queria colocar uma última pergunta mais técnica, como eu estava a falar acerca da academia. Qual é a sua opinião? E nós tivemos recentemente o caso do Bruno Fernandes, eu toquei nele há pouco nesse assunto. O Bruno Fernandes, como se sabe, esteve no Infesta entre os 8 e os 10, salvo erro, 8 ou 9, 11 anos, foi qualquer coisa assim. E depois saiu para o Boa Vista e pronto, teve o percurso que teve. Acha que os clubes, e fala-se muito dos direitos de formação, o Infesta não teve qualquer direito de formação, portanto, os direitos de formação só contemplam a partir dos 13 anos, mas o que é certo é que a formação base é feita muito antes, e neste caso o Bruno Fernandes fê-la no Infesta. Portanto, qual é a sua opinião acerca disto? Nós temos falado muitas vezes sobre isso, porque sentimos que o scouting trabalha muito, isto é uma percepção, o scouting trabalha muito para tentar conseguir os melhores atletas antes dos 12 anos, exatamente para esses direitos. E eu acho que isso tem de ser alterado, porque se, como nós, que recebemos meninos a partir dos 4, 5, 6 anos, até eles fazerem 12, 11, são 5, 6 anos de formação. Não é? E, portanto, acho que isso também tem de ser alterado, porque há muita pressão, pelo menos nós sentimos alguma pressão no scouting, exatamente de garantir esses atletas antes dessa idade. Acho que deviam ser, de alguma forma, ter uma retribuição, uma forma qualquer de se encontrar um regulamento que permitisse que esses clubes usufruíssem de alguma vantagem. Aliás, não é à toa que o Benfica tem várias escolas no norte do país, o Sporting idem aspas, o Porto tem os Dragon Force e até o Boa Vista este ano formou o Bessa Futebol Clube por causa mesmo desses dos direitos de formação. Sim, exatamente. Agora, nós, por exemplo, já defrontámos Dragon Force, o A, o B e o C. Portanto,
nós percebemos que eles têm 36 miúdos numa equipa, ou o que for, não é? Então nós temos 12 ou 15 ou 18 e fazemos o nosso trabalho, eles fazem o deles e, portanto, pronto. E Exatamente. é assim. Professor, antes de terminarmos então, entramos nesta fase do. Portanto, estamos a viver uma atualidade diferente do habitual, o Covid-19 está a acompanhar-nos durante este mês e meio para já. Como é que tem vivido esta situação? Olha, por incrível que pareça, bem dentro de casa. Aquelas tarefas que temos e de organização, sim, agora sente-se muito a falta e reconheço que, sobretudo para os meninos, deve ser muito complicado. E espero que consigamos retomar, nem que seja com aquilo que já anda a passar aí para os séniores, 2, 3, 4 atletas no campo, que isso se venha a refletir bem mais tarde, acredito, junho, julho, mas que as crianças possam retomar as suas atividades esportivas com limitações, todos compreendemos, mas era importante que retomássemos, porque está-se a perder muito, e eu não digo só a parte física, digamos assim, está-se a perder o convívio, a ligação ao clube, a ligação aos colegas. Nós temos feito algum trabalho por equipa, alguma videoconferência, mas não ajuda alguma coisa, mas não, Claro. não é igual. Precisamos de. Mesmo para si, na situação de ser professor de educação física, do terceiro ciclo, neste caso, também tem sido complicado. Sim, agora estas novas tecnologias ajudam, mas sobretudo na minha área, é passar aquilo que é a prática para uma situação teórica, de um trabalho teórico que tem razão de ser em alguns momentos, mas a nossa área é prática e, portanto, Claro. é o que é pandemia e temos de ficar para ultrapassar a situação. Muito bem, professor. Olha, muito obrigado por este bocadinho que esteve aqui connosco. E Não obrigado sei se... aos diretores e aos meus treinadores, aos meus atletas e à estrutura do Infesta por me ter recebido e acolhido de uma forma sempre muito, muito simpática, cordial, Sr. Jorge, Sr. Catalão, para não estar aqui a nomear, mas a agradecer à Comissão Administrativa. Muito obrigado. Já é a imagem de marca do clube. Professor, muito Exatamente. obrigado mais uma vez e espero que se cuide e que continue em casa a tentar trabalhar com os nossos meninos e não só também com os seus meninos, mas mais velhos da escola. Muito Saúde a todos. obrigado. Muito Tá, obrigado, professor. obrigado. Espero que tenham gostado desta entrevista aqui ao professor José Esteves, responsável máximo pela Academia de Futebol do Infesta. Amanhã, pelas 21h30, tenho aqui comigo em direto as jogadoras da equipa sénior de voleibol, a Teresa e a Mariana Pereira, duas irmãs que já estão no Infesta há alguns aninhos e que amanhã vão também falar um pouco sobre a experiência delas no nosso clube. Um abraço, muito obrigado por estarem desse lado e boa noite.